Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para fazer menção da palavra de Deus. Quero deixar uma palavra para a sua vida no dia de hoje. Que você possa compartilhar esse vídeo, dividindo assim essa palavra com mais pessoas e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Amém? A palavra de Deus está hoje no livro de Salmos 127. A palavra de Deus vai nos dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Glorificado seja o nome de Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida no dia de hoje. Nesta palavra, nesse texto sagrado, nós vamos aprender que a firmeza e a segurança ali da cidade santa inspirava o salmista a cantar sobre a eterna confiança do crente no Senhor. Ou seja, Davi, ele foi inspirado pela cidade santa a cantar este salmo, né? Que fala sobre a eterna confiança do crente em Deus. A fortaleza de Sião, ela se encontrava na parte oriental de Jerusalém. Nós vamos ver que era a parte mais fortificada daquela cidade. Davi, ele só conseguiu conquistar também a fortaleza de Sião após 400 anos, a conquista de Canaã pelos filhos de Israel. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, né? Então, não foi no tempo de Davi, não foi na hora que Davi ele planejou, ele pensou, mas foi no tempo de Deus. E para tudo há um tempo determinado da parte do Senhor. Então, o que acontece? A fortaleza de Sião, ela garantiu a segurança aos jebuseus por centenas de anos. A confiança do crente no Senhor, ela também garante a sua segurança eterna. Não devemos ter dúvida disso. No livro de Provérbios, no capítulo 18, no verso 10, nós vamos ver que Salomão também, ele vai nos afirmar sobre que, ele vai falar aqui, que a torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Torre forte é o nome do Senhor, para ela ou para ele correr ao justo, para ela correr ao justo e estará em alto retiro. A Bíblia nos aconselha também falando sobre confiar no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus, ele é uma rocha eterna. Eu sei que muitas das vezes há situações que vêm para nos abalar, há situações que vêm para tirar a nossa força, para deixar nós desestruturados, sem fé e sem confiança em Deus. É exatamente isso que o inimigo ele tem lutado nos últimos dias para fazer, tentando desestabilizar a fé do crente em Deus. Mas é nesta hora que o Senhor ele tem provado e está provando a nossa fé, nos ensinando a confiar de forma inabalável nele. A confiança do crente em Deus nos trará, uma segurança eterna, fazer de Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Vai nos garantir uma segurança eterna. Então, que nós devemos manter a nossa confiança em Deus. Ainda que
a terra se abale, ainda que os montes venham sair do lugar. Todavia, devemos manter a nossa confiança em Deus. Devemos manter a nossa esperança no Senhor, ainda que seja os dias difíceis, as situações venham de forma extremas nos abalar. Mas mentalmente nós temos que meditar. Eu vou confiar em Deus. Eu vou esperar no Senhor, porque o Senhor, Ele é maravilhoso e vale a pena crer e esperar no Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. Davi, ele também vai esbanjar uma confiança inabalável no Senhor, quando ele vai dizer que ainda que andasse pelo vale de sombra de morte, ele não temeria mal algum, porque ele dizia que o Senhor estava com ele. Quando Davi ele fala esse salmo, ele fala esse versículo, ele está ressaltando uma confiança inabalável no Senhor. Pode ser que Davi ele estava passando por um momento adverso, difícil, mas ele se manteve confiando em Deus. E certamente Deus olhou para ele e trouxe ele a resposta, trouxe ele, aleluias, ali a ação que Davi esperava que Deus trouxesse para ele naquele momento. Confiar em Deus. Todavia mantenha a tua confiança no Senhor. Todavia mantenha a tua esperança em Deus, porque o Senhor, Ele vai chegar com socorro. Ele vai chegar com a resposta que você precisa. Louvado seja Deus. Davi, mais uma vez, ele vai nos mostrar extrema confiança no Senhor, quando ele vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? A quem temerei? Aquele que já provou da fidelidade de Deus, aquele que já viu o agir de Deus em diversas situações da sua vida, ele não vai duvidar do Senhor. Ainda que muitas das vezes o adversário venha te afrontar. Aleluia, ele vai trazer à memória aquilo que te traz esperança. E o que lhe trouxe esperança, certamente, foi lembrar dos feitos de Deus. Foi lembrar que em diversas situações Deus já havia o socorrido, Deus já havia, aleluias, trazido a provisão, Deus já tinha vindo ao teu socorro. Orebai, alamandagaçou. Aleluias. Então nada vai tirar, aleluias, as estruturas, a fortaleza de um crente que já vivenciou de Deus a providência. Oh, aleluia! Que já provou do Senhor a tua fidelidade. Que sabe, aleluias, que Ele irá se levantar e vai vir ao teu socorro, vai vir a teu encontro. Recebe esta palavra de Deus nesta manhã, neste dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. O salmista, ele vai continuar dizendo que o Senhor é a sua força. Aleluias, Deus, ele vai dizer: o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim para comer as minhas carnes, tropeçarão e cairão, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim. Aleluias, nele confiaria, nele confiaria. Glórias a Deus. Isto é, aleluias, uma confiança grande em Deus. Isso é uma esperança firme no Senhor. Ele tinha certeza,
porque a fé que ele tinha lhe fazia ter esta certeza que, aleluia, se levantasse quem se levantasse, acontecesse o que viesse a acontecer, ele tinha a certeza de que o Senhor iria, aleluias, iria defender ele, iria se levantar ao favor dele. Louvado seja Deus, que você também venha a ter esta esperança, esta confiança, aconteça o que acontecer. Levante quem se levantar. Que você receba na tua alma a paz que excede todo entendimento no teu coração neste dia de hoje. Que nada venha te abalar de forma que venha arrancar a tua esperança e a tua confiança no Senhor. Mas que a sua fé, ela possa ser tão grande, aleluias, que você vai continuar firme, esperando e confiando no agir de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos ver que o patriarca Jó, ele vai mostrar sua confiança inabalável no Senhor, quando ele vai também dizer, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por mim ele se levantará. Aleluias. Bendito seja o nome de Jesus. Ele vai se levantar nesta terra. Jó, ele confiava tanto em Deus, que mesmo no meio daquela adversidade, perdendo casa, perdendo os filhos que ele amava, perdendo gado, perdendo toda a tua riqueza e vindo perder a sua saúde também. Mesmo assim, ele continuou confiando em Deus. Mesmo quando alguém chega a Jó e questiona, cadê o teu Deus? Mesmo quando alguém chega a Jó e diz, ei, chega de sofrimento, por que adorar tanto a um Deus que parece que não está vendo a tua aflição? Mesmo quando alguém vai chegar a ele e vai dizer, abandona este teu Deus e morre. E este alguém não era gente de longe. Esta pessoa, ela não era, aleluia, alguém que estava lá do outro lado, não, era a tua esposa, era alguém que estava do teu lado, dia a dia após dia. Abandona este teu Deus e morre. Chega de sofrimento, chega de dor, chega. Ele vai repreender e vai dizer, ei, tu provaste da fidelidade de Deus com prazer. Tu recebeu o bem de Deus com prazer e o mal tu não quer aceitar? Quando Deus resolve te provar, quando Deus resolve deixar o inimigo tocar, aleluia. Até mesmo para mostrar ao adversário que você é fiel a ele, você vai querer abandonar o barco? Você vai querer abandonar a fé? Você vai querer desistir de adorar a este Deus, de servi-lo, de ser fiel a Ele, mesmo na adversidade? Ai, como esta palavra fala aos nossos corações neste dia, nesta hora. É nessa hora que você tem que mostrar a sua verdadeira adoração. É nessa hora que você, aleluia, como eu sinto a graça de Deus aqui. Como eu sinto a graça de Deus aqui. O Senhor está contemplando os verdadeiros adoradores. O Senhor está contemplando a tua alma, o teu gemido, e nesta manhã e neste dia o Senhor está dizendo, eu estou vindo ao teu encontro. Eu recebi a tua adoração. Eu vou trazer o socorro que você precisa. E o meu nome será glorificado na tua vida. Aleluia.
Receba esta graça de Deus na tua vida hoje. Receba aí a presença do Senhor. Receba o socorro de Deus na tua vida hoje. Aleluia. Receba a provisão do Senhor na tua vida hoje. Deus vai fazer uma reviravolta nesta situação. E o teu adversário não vai entender. O teu inimigo não vai entender o porquê que você crê tanto, porquê que você adora tanto, o porquê que mesmo com toda a aflição, com toda a afronta, você não deixa de adorar. Receba estabilidade emocional no meio deste caos no dia de hoje. Receba aí da parte de Deus. Estabilidade emocional. Força, graça da parte de Deus, para você continuar esperando e confiando no Senhor. Receba o renovo para as tuas forças neste dia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a graça. Orebai, alamandagassúria. Aleluias. Deus está te blindando, Deus está te revestindo de uma couraça. Esta couraça, ela te tornará inabalável em meio ao caos. Ninguém vai entender porque é de Deus. Ninguém vai entender porque é o trabalhar do Senhor. Ninguém vai entender porque é Deus na tua vida. E o nome do Senhor será glorificado. Glórias a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele nos mostrou uma confiança no Senhor, quando ele vai dizer, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Devemos ter a plena confiança no Senhor. Aleluias, confiar no Senhor sem vacilar, pois quem fez a promessa, Ele é fiel, aleluia. No livro de Hebreus, capítulo 10, verso 23, aleluia, que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Esse versículo me traz à memória quando fui diagnosticada de um nódulo maligno na mama direita, passando por um processo delicado e em meio a toda aquela situação, correndo, fazendo os exames, correndo para lá, correndo para cá. Tinha uma agenda em Brasília naquela época, isso foi no ano de 2016, e estava agendada aquela agenda e eu precisava estar em Brasília para cumprir com o compromisso. E passei por toda aquela situação e em um momento eu pensei em desmarcar aquela agenda, eu ia cumprir com a agenda e vivendo aquela situação adversa muito grande, eu havia recebido do Senhor uma profecia onde Deus ele falava que eu iria passar por um grande vento, por uma grande tribulação, mas o Senhor também havia me orientado a permanecer firme na posição que Ele havia me colocado e que Ele iria me dar um grande livramento, Ele iria me dar uma grande vitória. E eu continuei servindo a Deus, continuei adorando, continuei esperando, continuei confiando no Senhor. Fiz todos os exames, deixei a biópsia para que meu esposo pegasse, viajei a Brasília, fiquei os 15 dias em Brasília, pregando, profetizando, orando, crendo na vitória do povo de Deus e na minha vitória também. Voltei para casa, passei por todo aquele processo e esperando em Deus. Eu me lembro de que um dia, passando por uma bateria de exames, a médica ali no hospital, o Santa Inês, ela procurando as minhas veias para colher o sangue para os exames, ela falava assim para mim: nossa, muitas que passam aqui como você passam em desespero, passam chorando,
mas você está tão calma, tão tranquila. O meu coração ele estava sangrando. Pessoas haviam falado palavras para mim que havia ferido a minha alma, mas eu estava confiando em Deus, porque o Senhor havia falado comigo. E, e eu me lembro de que eu tive que passar pela cirurgia para a retirada do nódulo e retirar um dos nódulos. E quando eu fui para Campinas, ali, para o Hospital de Campinas, para fazer a cirurgia, houve um momento ali onde eu me senti sozinha, embora meu esposo estava comigo, minha irmã estava comigo, mas dentro de mim eu me senti só. Foi quando eu senti a falta do meu pai e da minha mãe, que moram na Bahia. E passando por aquele processo, entrando, percorrendo os corredores daquela maternidade para a sala de cirurgia, eu fiz desse salmo as minhas palavras. Foi quando eu disse ao Senhor: Senhor, ainda que eu passasse por um vale de sombra de morte, não temerei mal nenhum, porque creio que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. E Deus me deu uma grande vitória. O Senhor me curou do câncer, né, que havia sido diagnosticado assim, e surpreendendo os médicos, mostrando o poder dele e a fidelidade dele. Ali foi quando após a cirurgia, 8 dias depois eu voltei ao Dr. Juliano ali em Campinas. Ele olhou o resultado da última biópsia, olhou para mim e ele me fez a pergunta, perguntando a mim se eu era crente. E ele olhou para mim e disse assim, eu respondi a ele, falei que sim, que eu era crente. E ele olhou para mim e falou assim, sim, porque os seus nódulos eram malignos e foram transformados em benignos. Para a glória de Deus, a minha alma se alegrou, eu ri de alegria da parte do Senhor, e ali o Senhor mostrou a mim que valia a pena confiar e esperar no Senhor. Deus abençoe grandemente, que esta palavra possa ter tocado o teu coração, que Deus possa ter te visitado através dessa palavra e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.